Olá, hoje falaremos da CSN, que está defendendo a expansão da sua pilha de estéreo no município de Congonhas, Minas Gerais, certo? Os moradores locais já são contra o projeto por temerem os impactos ambientais do empreendimento. E aí vão de poluição do ar, destruição de nascentes, instabilidade do solo e até a questão psicológica mesmo das pessoas relativas a acidentes de grande magnitude já num intervalo muito pequeno e já posso dizer que até recorrentes. Então, a Assembleia Legislativa lá de Minas Gerais já realizou agora, 19 de maio passado, uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que já foi debatida essa questão da expansão desta pilha de estéreo da CSN Mineração, no município, já dito anteriormente, Congonhas, Minas Gerais. Os moradores locais são contra o empreendimento, justamente por temerem todos os impactos ditos anteriormente. Então a CSN, o que ela alega? Alega que a ampliação da sua pilha de estéreo do batateiro, nome esse advindo da época do ouro, em que as pepitas de ouro eram formas grandes como uma batatas, então daí o nome do local, batateiro, é necessária para garantir a continuidade da produção da mina Casa de Pedra, de onde é extraído o minério de ferro. Esse que já conversamos em vídeo anterior sobre essa questão do ferro, China, Brasil, mercado, geopolítica, entendendo que está tendo algumas mudanças relativas a isso daí. Então o projeto ainda está em fase de licenciamento ambiental. Daí a importância também de vocês visualizarem vídeos anteriores que descrevam um pouco sobre a PL 2159/2021, que realmente ela entra, na minha concepção, até onde eu realmente consegui entender do que se propõe essa PL, ela se torna realmente algo que não vai somar, não vai ajudar relativo a uma questão como essa. Porque justamente nesse nosso sistema atual está sendo discutido, mas pela PL a gente não vê grandes fomentos a uma discussão relativa a isso daí. Então devemos atentar, vamos também avaliar também essa nova PL. Tem vídeo aqui no canal, mais de um vídeo do canal inclusive, comentando sobre essa PL 2159. Mas voltando ao assunto da CSN, pilha de estéreo, e essa discussão se realmente é necessária ou não, nós temos que ver que eles vão abrir uma nova frente de exploração, que é a Serra do Esmeril, e aí eles pretendem realmente, vão colocar esse material aonde? Esse que antigamente nós chamávamos de rejeito, Hoje tendem a chamar de resíduo, porque aí teria um propósito. Mas isso aí não estou vendo muito propósito não, o propósito aí é bem negativo. Mas vamos retornar aqui ao assunto novamente. Segundo o próprio relatório de impacto ambiental do projeto, apresentado na devida Agência de Meio Ambiente, a pilha de estéreo do batateiro vai envolver uma disposição de, observem, 152 milhões de metros cúbicos de material descartado, com altura máxima, e é uma projeção para, e acredita que chegue sim nela, e aí a gente vai entender a questão do minério de ferro em vídeos anteriores, com altura máxima de 350 metros, certo? Abarcando uma área de 2.848.348 metros quadrados. Então a estrutura estará localizada em uma região a mais de 1.000 metros de altitude. Com isso, essa pilha terá a mesma altura da Serra do Esmeril, ultrapassando 1.400 metros. Entenda. Então, no entorno dessa área, existem remanescentes de Mata Atlântica, cavernas, cachoeiras, sítios arqueológicos, inclusive até sítios arqueológicos das antigas explorações auríferas, que daí que veio o nome do batateiro lá pelo século XVIII. Então a Serra do Esmeril também é um depósito de cangas, rochas ferríferas superficiais, que são importantes, inclusive, para as áreas de recarga dos lençóis freáticos. Entenda a problemática aí. Então a população, com muita razão, a sociedade com extrema razão de ser, também receia o aumento da poluição de ar pela poeira do minério. Então avalie se realmente algo que se destaca no relevo
e as movimentações realmente de ar, esse vento, transportando aquele material uma extensão de vários quilômetros. Eu diria mais, centenas de quilômetros. Uma coisa realmente que pode alcançar algo muito longe. Então aquele resíduo ele pode deslocar através do vento muito. E não identifiquei nos estudos realmente o que trata disso daí. Como é que vai ser essa compactação? Vai ter esse arrasto ou não vai? Vai ter, não tenho dúvida que vai ter. Então a população também receia com o aumento da poluição do ar, por causa da questão dessa poeira, mas como eu estou dizendo, digo muito mais, acho que isso vai ser muito mais do que isso, né? E essa disposição mesmo da pilha de estéreo a céu aberto, não tem outra opção, teria que ser a céu aberto. Mas, e os riscos? Entende-se muito sobre barragem de rejeito e os riscos, mas uma barragem de rejeito não sendo realmente sobreutilizada, né? Sendo realmente, dando-se todo o tempo para que aquele material assente, sendo muito bem construída, muito bem monitorada, causa bem menos risco do que essa pilha. É isso que as pessoas ainda não entenderam muito bem. Então, a cidade já está cercada por minerações, algumas desordenadas, e já vem trazendo transtorno. Então, não souberam implementar uma boa política perante a comunidade. Então, a comunidade já é traumatizada e com um grande fundamento para ser traumatizada relativo a isso. Então, qualquer ação bem intencionada, boa, ruim, não interessa, vai ser hostilizada. Isso é fato. Então, precisa de muito tato, responsabilidade. E aí vem sempre a questão, a confiança, que não é só importante para, no caso, o trato pessoal, nem trato entre países, mas trato entre comunidade e empresa. Sem confiança, ao qual, infelizmente, por casos anteriores, essa confiança não existe, como é que a empresa vai querer realmente colocar isso? A não que ela imponha isso. Então, a existência de legislação específica para empilhamento a seco precisa obedecer o quê? O regramento da ABNT. Apesar que eu não acredito que a ABNT tenha para um montante tão grande desse daí. Realmente, isso me falta realmente avaliar essa questão dos regramentos da ABNT, né? Mas o que a gente sabe, isso aí é básico, até porque já se cuida das barragens, pelo menos tem essa função de, apesar de não ter efetivo suficiente para, é a questão da ANM fazer a fiscalização dessas pilhas de rejeito. Então, daí a questão política já entrou, e aí a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, né, solicitou em audiência pública e condenou a ampliação da mineração em Congonhas sem um diálogo com a comunidade. Mas é que esse diálogo da comunidade dificilmente aprovará. A comunidade com um pouco de bom senso não vai aprovar. Eu acho que isso é muito perigoso. E não causa só o impacto em Congonhas, mas sim em toda a região. E aí sempre coloca a questão da... Estou nem entrando no mérito da água, mas do ar, do vento, do deslocamento desse material via aérea. Mas até realmente você identificando que também tem a movimentação ali, se esse material, uma drenagem ácida ou o que quer que seja, adentrar no lençol freático, a contaminação não vai ser só municipal, vai ser ali regional. E aí, como é que vai ser? E acontecendo algo, o dinheiro como é que vai ser? Que as empresas recolhem o CEFEM e o município é o maior detentor dos valores do CEFEM. Para onde está indo esse dinheiro? Numa situação de crise, esse dinheiro que é recolhido através do CEFEM, das empresas, que o município recebe, aonde está esse dinheiro? Esse dinheiro não seria, e aí uma proposta, que já é bem difundida essa proposta, de o quê? De se fazer uma reserva específica desse dinheiro para tratar dessas questões. E não a prefeitura simplesmente pegar esse dinheiro, as prefeituras pegarem o dinheiro e não dar uma destinação que seria realmente, por bom senso, criteriosa para justamente um fundo de cuidar da população relativo a algum entremeio, algum abandono, alguma problemática, no caso de commodity como ferro, de suprir aquela população local, ou acidentes, evidentemente, para esse dinheiro voltar para aquilo ali. Então, não se vê isso. É uma proposta que já existe,
e eu reitero essa proposta, que é muito interessante que se faça isso. É interessante e é muito simpático falar interessante. Ela é fundamental, já devia estar sendo feito isso daí. Então, voltando aqui à questão da própria deputada Beatriz Cerqueira do PT, está corretíssima, evidentemente. Aqui a gente não entende questões, no caso, partidárias ideológicas, mas sim a questão das atitudes certas ou erradas. Então, a atitude certíssima, corretíssima, de preocupação com o meio ambiente e com a população. Então, ela lembrou que a pilha de estéreo da CSN pretende instalar em Congonhas, terá uma altura, e aí eu fui relatado no começo, de um prédio de 115 andares. Então, é uma área enorme. E é porque ela nem entrou no fato, no caso, da extensão realmente superficial ao qual ela vai possuir no seu ápice, né? Então, a parlamentar considera importante elaborar uma legislação regulamentar para o empilhamento a seco. Assim como foi feito, e digo tardiamente, com as barragens a montante, proibidas pela Lei Mar de Lama Nunca Mais, após a tragédia de Brumadinho em 2019. Para isso, ela apresentou um projeto de lei, atentamos a esse projeto de lei, 2519 de 2024, que hoje aguarda o parecer no primeiro turno da Comissão de Constituição e Justiça. Já a deputada Bela Gonçalves, do PSOL, né, disse que considera a pilha de estéreo uma técnica de acumulação de rejeitos de minério mais danosa ao ar. E ela está corretíssima. Devemos parabenizar relativo a isso. Está corretíssima. Por se tratar de um material seco, facilmente movimentado pelo vento. Isso é muito lógico. Você está vendo, você já identifica isso, né? E agora, já a deputada Ana Paula Siqueira, do Rede, chamou atenção para os impactos da mineração Belo Vale, vizinho a Congonhas. Então ela citou a mobilização dos moradores da cidade, que já organizaram, inclusive, abaixo-assinado contra a expansão dessa atividade. Porque, como eu disse anteriormente, esse impacto mineral nunca é local. Nunca é local. Esqueça. É exceção ser local. Via de regra, o impacto que a mineração causa, ele é regional e grande. Essa área indireta, se é que pode se dizer indireta, é enorme. E aí, com uma pilha de seco dessa, que caminha-se para essa altitude e esta intenção, e aonde está localizada, há chances de criar problemáticas, não só no lençol freático, não só no ar, mas em escorregamentos que são passíveis de acontecer. E as comunidades que estão no seu entorno, e a mata, e os animais que estão naquele entorno. E aí? Você não tem mais como restaurar. Vai ser um processo de recuperação. E aí podemos até depois discutir as grandes diferenças de restaurar e recuperar. Lembrando que a lei obriga, e muitas vezes não é feito, recuperar. Não restaurar. Trazer ao que era antes, muitas vezes, se torna impossível. E ali também é uma questão muito forte de turismo. Existe um turismo rural muito grande ali. Esse turismo será totalmente destruído. Não é só relocar aquelas pessoas, mas é entender que aquelas atividades fazem parte da história local, das raízes daquele povo. E não existe dinheiro, valor, interesse, ideologia, o que quer que seja, que valha mais do que mover aquelas pessoas com raízes profundas naquela região para outras regiões em detrimento a uma destruição por um minério. E aí entendamos que o minério, ele normalmente, ele não tem como se deslocar, o minério está ali, então toda a estrutura, evidentemente, ela tem que trabalhar em volta do minério em si, que é alocacional, ele não se movimenta, mas ferro, existem outras minas de ferro, a tendência natural, e aí eu explico em outros vídeos, não se é necessária essa ganância toda para o minério de ferro hoje. Entende-se também uma transformação que se explica em outro vídeo. Então, isso não tem muito fundamento de ser. Então, nós devemos entender que o meio ambiente,
né, além de ser muito importante, ele tem algo que algumas pessoas esquecem. O ser humano, o homem, as raízes daquele homem também pertencem a esse meio ambiente e deve ser respeitado. Obrigado, até mais.